Salmo de número 27, versículos 4 e 5. E vamos meditar um pouquinho nesta mensagem, a ordem da igreja, e vamos dedicar mais o nosso tempo à oração nesta noite, atendendo esses pedidos, né? Todos encontraram? Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me-á sobre uma rocha. Amém. Que o Senhor Deus acrescente agora as suas bênçãos à leitura que temos feito em sua palavra. Podeis assentar-vos. Bom, nós, na quinta-feira passada, meditamos um pouquinho sobre esta mensagem, a ordem da igreja. E sabemos que a ordem da igreja é uma coisa imposta, né? É uma coisa imposta. E para sermos uma igreja, temos que ter uma doutrina. E, além do mais, são três coisas que mantêm o Espírito Santo na igreja, né? A ordem da igreja, a música e a liberdade que o Espírito Santo tem para nos falar. Então, nós meditamos ali no início desta mensagem, e agora vamos meditar na pergunta de número 5, a qual foi feita ao profeta no seguinte modelo: Irmão Brana, com efeito a ordem na igreja, temos tratado de ir conforme a forma que entendemos as ordens dadas na dedicação da igreja nova. E ao fazê-lo assim, alguns se têm aborrecido e se foram da igreja, e outros não prestam atenção a nada que dizemos, especialmente os meninos. Temos falado aos pais com respeito aos filhos, e eles não cuidam. Agora, temos entendido mal ou estamos levando a cabo na forma errada? E eles agradecem, dizendo obrigado. Então, eles estavam dizendo que estavam levando a ordem na igreja, conforme eles aprenderam, conforme o profeta ensinou na dedicação da igreja nova. Na mensagem de Deus em simplicidade, não é? O profeta fala de várias coisas ali que estão incluídas na ordem da igreja. Mas vamos responder, ou melhor, vamos ler essa pergunta. O profeta responde dizendo: deixe-me responder isso à medida que sai. Com respeito à ordem da igreja, temos tratado de ir conforme a forma que temos entendido, dadas na dedicação da igreja nova. Agora, isso é correto. Estão fazendo bem, disse o profeta. Isso é correto, estão fazendo bem. Agora, creio que isso deve ser os diáconos, porque está aqui mesmo no trabalho dos diáconos. Então, isso pode ser os diáconos que fizeram essa pergunta, não? Então, ele diz, bem,
E ao fazer assim, a miúde, as pessoas se têm aborrecido conosco. O profeta diz: tem se aborrecido comigo também. Eles dizem que ao fazer isso, não é? A miúde, as pessoas têm se aborrecido com eles, e o profeta diz: tem se aborrecido comigo também. Se aborrecerão com qualquer um. Há algo errado nessa pessoa que se aborrece. Há algo errado. Está faltando algo de Deus. Está faltando amor divino no coração. Está faltando amor pelas coisas de Deus. Está faltando amor pela salvação de sua própria alma. Porque a salvação é individual. Um não pode salvar o outro. Então, o profeta está dizendo que há algo errado, não é? Com essas pessoas que se aborrecem. Não estão bem com Deus, porque o Espírito de Cristo se sujeita ao ensinamento de Cristo, à casa de Cristo, à ordem de Cristo. Amém. Sem se importar se fira, não é? O quanto se fira. Isso é para o bem das pessoas, porque Deus ama as pessoas e Deus quer salvar as pessoas, então por isso Deus corrige as pessoas, ensinando, porque o amor é corretivo. Não estão bem com Deus, porque o Espírito de Cristo se sujeita ao ensinamento de Cristo, à casa de Cristo, à ordem de Cristo. Vem? E qualquer homem, pessoa ou menino que se aborrece com um diácono piedoso que lhes corrige, ou qualquer pai que se aborrece com o diácono, realmente queremos a todos que possamos conseguir nesta igreja. Mas se isso causa problema em algum outro lugar, há algo estranho fermentando-se, como costumávamos dizer. Essa pessoa não está bem. Esta pessoa não está bem. Irmão Brana diz assim que quando nós ficamos um pouco distanciados, um pouco separados de Deus, nós ficamos tão asquerosos, né? Parecendo um espinho fincando em tudo, né? Nada não está bom. Oh Deus, que Deus nos ajude. Agora, se eles se vão, se pode fazer uma coisa. Deixe que se vão e ore por eles. Bem? Talvez alguns dos diáconos vão à igreja ou alguma vez vão à casa e intere-se porque se foram. O diácono vai lá visitar aquela família, aquele pai, né? Se aborreceu por causa do diácono corrigir seu filho. Então o diácono vai lá na casa daquele pai de família. Escuta, por que o senhor não voltou mais à igreja? O que está acontecendo? Né? O profeta está dizendo que esse é o dever do diácono. Talvez alguns dos diáconos vão à igreja ou alguma vez vão à casa e intere-se, porque se foram. Lhes pergunta o que houve de mal e logo trate de reconciliá-los, se pode. Se não pode, leve 2 ou 3 testemunhas que possam entender. E se não entendem, então se diz diante da igreja, se são membros daqui da igreja. Bom, eu acho que está bem claro, não é? Não precisa ficar mastigando isso aqui. Então, amados, cada um de nós temos um posto e temos um dever. Cada um de nós. Porque somos membros do mesmo corpo, não é? Cremos no mesmo Deus.
e temos o mesmo Espírito Santo, então nós temos os mesmos sentimentos. Agora, cada um no posto do seu dever. O dirigente de hino, ele está aqui para dirigir os hinos, não é? E ele sabe que os hinos têm vida. Então, ele tem que chegar aqui com a unção de Deus, não é? Com amor no seu coração, cantar com sua alma, e isso é transmitido à igreja, e Deus se agrada disso, não é? E o diácono tem o dever de ser o policial da igreja, porque, na verdade, ele é o policial da igreja. Então, ele continua dizendo, se são membros daqui da igreja. Mas se não são membros da igreja, por certo que não são membros desta congregação, já que têm sido ensinados a obedecer. Bem? Eles têm que escutar nossa ordem aqui, porque esta é a ordem da igreja. Estas são coisas que não nos agrada fazer, coisas que não me agrada fazer, porém, que devem serem feitas. Amém. Me dou a conhecer nesta fita e lhes digo que sou eu. Eles me podem ouvir falando e sabem que sou eu. Não vocês. Vocês me fizeram estas perguntas e eu lhes dou o melhor que sei da palavra de Deus. Agora, se estas pessoas se aborrecem e se vão de vocês, que diz as Escrituras acerca disso, irmão Brana? Saíram de nós porque não eram dos nossos. 1 João 2,19. Isso conclui. Deixaram a igreja. Isso foi o que fizeram. Outros não prestam atenção a nada o que dizemos, especialmente os meninos, pergunta dos diáconos, né? O profeta diz, os meninos devem conhecer diferente. Os meninos devem conhecer diferente. Eles devem receber no lar. Porém, ainda que sejam os meus filhos vêm aqui e fazem desordem, eu não quero que vocês lhes batam. Sara, Rebeca, José, Bile, ou o que for, vocês me digam e eu me ocuparei do assunto. Se não se podem portar bem, então ficarão fora da igreja até que aprendam a se portarem bem. Isso não é um circo. Esta é a casa de Deus. Este não é lugar para jogar, patinar, escrever notas, rir ou fazer das suas. Esta é a casa de Deus e deve se dirigir corretamente. Amém. Vocês vêm aqui para adorar, nem sequer para visitar. Isso não é lugar de piquenique, não é lugar de visitas. Este é o lugar de visitação do Espírito Santo. Escutem ao que ele tem que dizer. Não escutar-nos mutuamente. Escutar um ao outro, ficar conversando, tagarelando um com o outro, né? Mas escutar o que o Espírito Santo tem a dizer. Não vimos aqui para ter confraternidade mútua. Vimos aqui confraternizar com Cristo. Amém. Esta é a casa de adoração. E os meninos devem se disciplinar. E se tem pais, deixe-os saber. E se estes pais dos meninos não escutam o que dizem os diáconos, então estes pais por si devem serem corrigidos. Meu Deus. Na pergunta está formulado também: temos falado aos pais com respeito aos seus filhos e eles não cuidam. O profeta diz: se eles são membros desta igreja,
Então devem tomar 2 ou 3 contigo e levem a este pai a uma reunião privada num dos escritórios. A mim não me importa quem seja, se sou eu ou o irmão Neville, se é Billy Paul e seu filhinho, se é o irmão Collins, e um dos seus meninos ou um de vocês. Nós amamos uns aos outros, porém estamos obrigados para com Deus e sua palavra. Se não importa quem seja, devemos chamar-lhe a atenção e sermos honestos mutuamente. Como pode Deus tratar conosco se mutuamente não somos honestos? Como vamos ser honestos com Ele? Bem, esta é uma ordem. Devemos preservar a casa de Deus e se supõe que os diáconos devem saber como fazer, melhor dizendo, e se supõe que os diáconos devem saber como fazer. Deus, melhor dizendo, vem, e esta é a razão pela qual lhes digo que guardem estas coisas. Chame-os, e se você explica aos pais e eles não prestam atenção, nem desejam ouvir-lhes, então consiga outro diácono ou um dos administradores ou alguma boa pessoa desta igreja e reúna toda a junta de diáconos e diga: o irmão Jones, ou o irmão Kerson, ou o irmão Jackson, ou os que forem, seus meninos estão se comportando mal, e já o temos dito 2 ou 3 vezes, e ele não presta atenção. Então chame ao Jones, pai dos meninos, né? Ou o irmão que for, e diga-lhe: lhe amamos, e é parte de nós, é um de nós. Vou-lhe pôr esta gravação e escute o que o irmão Brana disse acerca disso. Vem? Agora, lhe temos pedido que corrija seus filhos. Vem? E eles não querem se portar bem. E se você não pode conseguir que se comportem bem na igreja, deixe-os com alguém enquanto você vem à igreja, até que eles aprendam que se comportem na casa de Deus. Bem? Mas isto é uma ordem e deve ser cumprida. Amém. Continuar na próxima. Bom, amados, nós como seres humanos temos que dar a mão à palmatória que somos pessoas frágeis. Somos pessoas frágeis. E a nossa tendência é se acomodar, se acostumar, se acomodar e esquecer de tudo. Mas lembramos que se trata de adorar ao Senhor, se trata de salvação de almas, se trata de vida eterna. Então isso não é uma coisa, não é? Digamos assim, olha, mais ou menos. Não. Você tem que ser sim, sim e não, não. Temos que dar o melhor, fazer o melhor para Deus, porque Ele tem feito o melhor para nós.